E a gente tem militares presos que não são qualquer militares. 3 deles, esse tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o major Rodrigo Bezerra de Azevedo, são parte das chamadas, aliás, das forças especiais. O pessoal chama erroneamente de Kid Preto, e eles parecem que tinham um grupo de WhatsApp Kid Preto, mas o Kid Preto é o comandante das forças especiais. Não é qualquer FE que é Kid Preto. E esses são FE. O quarto foi um general, o general Mário Fernandes, foi secretário executivo da presidência da República durante o governo Bolsonaro, atualmente é assessor do ex-ministro da Saúde, que é o deputado federal Braga Neto, deputado federal Eduardo Pazuello, e, por último, o policial federal preso, que foi o Vladimir Matos Soares. E essa decisão de hoje, todo mundo imaginava, partiu, 0 pessoas estão surpresas, que ela partiu do Alexandre de Moraes, das mãos do Alexandre de Moraes, e está ligada à Operação Tempo Veritatis, lá do início do ano, né? De novo, outro nome, gaslighting, né? Essa operação é contragolpe, e a gente vai ver que é exatamente o oposto. Essa operação faz parte do golpe executado pelo Alexandre de Moraes lá atrás, e a outra é Tempo Veritatis, o tempo da verdade, que mostra tudo menos a verdade. Mas o fato é que naquela operação várias pessoas foram presas, buscas e apreensões, etc., e tudo com base no celular do Mauro Cid. Lembrando que o celular do Mauro Cid, eu tenho algumas suspeitas, tá? E são suspeitas, eu não tenho como corroborá-las publicamente sem revelar fontes. Mas a minha suspeita é que a Polícia Federal fez lavagem de provas no caso do Cid, que ela já tivesse acesso e tivesse feito interceptação ao celular do Mauro Cid e usou um pretexto, que foi o famoso Phishing Expedition, para obter o celular do Mauro Cid. E eu não me lembro agora se o celular foi obtido no negócio das joias ou no negócio das vacinas. Acho que foi no das vacinas, que eles acabaram pegando o celular do Mauro Cid, que é um motivo ridículo, mas serviu ao propósito de pegar o celular do Mauro Cid. E a partir daí eles começaram a construção disso que eles estão fazendo. De acordo com a Polícia Federal, abre aspas, o objetivo do grupo criminoso era não apenas, abre aspas, neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também extinguir a chapa presidencial vencedora mediante o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, conforme disposto no planejamento operacional denominado Punhal Verde Amarelo, que teria sido elaborado pelo general Mário Fernandes. E antes da gente entrar aqui especificamente no que ocorreu, eu quero explorar esse conceito que eu estava mencionando aqui, que é o que se chama de iter criminis. Né? Iter criminis é um nome muito bonito em latim, né? O direito é cheio dessas coisas, mas iter criminis nada mais é do que a trajetória do crime, o caminho do crime. E isso é um conceito consolidado no Ocidente, né? Não é só no Brasil. A ideia do iter criminis é que o crime tem 4 fases. Ele tem a fase de cogitação, depois você tem a fase de preparação, depois você tem a execução e depois você tem a consumação. Em todo o Ocidente, via de regra, a punição de um crime só acontece a partir da execução. Então, vou recapitular. Cogitação, estou pensando em dar um soco na cara do fulano de tal. A cogitação. A segunda fase é a preparação. Vou malhar, vou preparar ali, vou encontrar ele no beco, vou dar uma olhada onde é que horas ele sai e tal. Isso é a preparação. Aí você entra na terceira fase, que é a execução, que é quando você efetivamente comete, e a quarta fase, que é a consumação. Né? E isso é em todo o Ocidente, todo direito penal ocidental, de William Blackstone para cá, na verdade, não é nem o William Blackstone, tá? Isso é até anterior. Quando você vai na história do direito, basicamente, depois do fim do período da Inquisição, qualquer coisa
que seja na fase da cogitação ou do planejamento não são punidos, porque você não deve punir pensamento. O ato de pensar, ele não é punido. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Né? Então, tem exceções, que é o caso que a preparação é por si só um crime. Né? E o que diz a lei sobre o crime contra as instituições democráticas? A Lei 14.197 de 2021 estabeleceu 2 crimes. O primeiro, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e o segundo, de golpe de Estado. Em ambos os casos, a lei diz que o crime se concretiza na tentativa, ou seja, na execução. Disso decorre, portanto, que a cogitação e a preparação não constituem crime. Razão pela qual alguém só devia ser punido por essas condutas especificamente, caso de fato venha a executar as ações que levem à concretização desse crime. No caso, a lei ainda fala que tem que haver outras 2 condicionantes, não basta executar, você tem que executar e cumprir outras 2 condicionantes, uma das 2 condicionantes, que é a violência ou a grave ameaça. E a ameaça não é o risco de, a ameaça é você virar e falar assim, eu vou fazer tal coisa. Isso é uma ameaça, grave, e não é qualquer ameaça, é a grave ameaça. Então, com isso em mente, vocês têm que entender que um ponto-chave da decisão do Alexandre de Moraes fundamental, é que o próprio Alexandre estaria sendo monitorado por militares. E esse ponto é um ponto que eu nunca vi na vida. Eu não sou advogado, mas eu tenho muito hábito de ler peças jurídicas. E eu nunca ouvi, eu conversei com alguns advogados, eu nunca ouvi falar numa loucura como essa que eu vi hoje, que foi o Alexandre emitir uma sentença que trata de uma ameaça a ele mesmo. E o negócio é tão surreal que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, que sai da psicopatia para quase a esquizofrenia. A psicopatia já é diagnosticada, mas a esquizofrenia, ele se refere, ele fala assim, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aí eu falo, mas quem está escrevendo a decisão? Não é o ministro do STF, o próprio Alexandre de Moraes. Às vezes ele se refere ao presidente do TSE. Eu não sei se tem muita gente mais velha e gente mais nova, mas você lembra um comercial do Pelé, que o Pelé falava assim, não, esse aí não sou eu, é o Edson. Existe o Pelé, existe o Edson. O Alexandre de Moraes, ele é meio que existe o Xandão e existe o Alexandre. Quem escreveu a decisão foi o Alexandre, falando do Xandão. Eu nunca vi um negócio desse. É um negócio... E o fato da imprensa tratar isso com normalidade, o fato disso cair na mão da vaquinha da Globo News, e ela olhar que recebe direto dele, recebeu antes de todo mundo, beleza, todo mundo tem direito de ter suas fontes, seja lá o quanto que você tem que vender da tua integridade jornalística para isso, mas a pessoa recebe e fala assim, não fala assim, mas peraí, ministro, o senhor está emitindo uma decisão a respeito do senhor mesmo? Eu digo para você, chamar isso de Estado Democrático de Direito, nem no Gabão, cara. Nem no Gabão. Eu digo, até ditaduras como a China, o sujeito tem um cuidado maior na questão da suspeição. Mas o Alexandre julga inquérito, não é mais a vítima, não é mais o Supremo Tribunal Federal. Ele é a vítima da decisão.
Mas será que alguém acha que o Alexandre não tem um interesse no julgamento? Porque esse aqui o conceito de suspeição é esse. Se o julgador tiver algum interesse numa decisão, ele não pode ser imparcial. De novo, conceito de julgamento imparcial, basilar do direito acusatório. Eu não vou nem ficar fingindo que a gente tem Estado de Direito e tal, mas o cara chamar isso de Estado Democrático de Direito, tomar uma decisão dessa e dizer, não, eu estou fazendo isso para proteger o Estado de Direito, a ideia de rule of law, né? Rule of law, traduz-se como Estado de Direito. A ideia central é de que o comando, as decisões, quem rege a nação não é um autocrata. O rule of law é o contrário de rule of the king, onde o rei, um regente, decide o que é o certo. Você substitui o rule of the king pelo rule of law. Os ministros se gabam para falar do iluminismo. Essa é a conquista do iluminismo. Então, quando você fala de Estado de Direito, todo mundo vai estar subordinado a um direito. E o cara dizer que está protegendo o Estado de Direito, sendo juiz de si mesmo, porra, é um soco na cara. Eu sei que ninguém mais acredita em Estado de Direito no Brasil, eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas eu tenho que chamar a atenção porque você não pode perder a capacidade de se indignar. Voltando à decisão, propriamente dito, o Alexandre diz que o que comprova esse plano maquiavélico contra ele mesmo é que em 10/12/2022 o Mauro Cid envia a seguinte mensagem ao coronel Câmara. Os dois eram ajudantes de ordem do Bolsonaro. Estarão na portaria, trecho 5 do presidente, Rota Verde com desembarque exclusivo da comitiva diplomada que será no subsolo. Cancela o central interno destinado a veículo oficial. Percurso rosa aos demais convidados. E essas mensagens fazem referência à diplomação, cerimônia da diplomação do Lula, que ia ocorrer 2 dias depois. No dia da diplomação, os dois trocam mensagens novamente, 12h58, e o Mauro Cid escreve nada. Em seguida, o Marcelo Câmara responde, ainda não. 2 minutos depois, ele envia a seguinte mensagem para o Cid. O cara está assustado. Entre os dias 13 e 15 de dezembro, a polícia teria identificado o deslocamento de veículos a partir de Goiânia para Brasília. O primeiro caso, no dia 13, seria destinado ao trânsito por áreas de interesse para a operação que seria destinada à suposta detenção do Alexandre de Moraes, e no segundo, no dia 15, seria destinado ao deslocamento de veículo oficial vinculado ao Batalhão de Operações de Comando. A partir disso, eu estou tentando explicar aqui de forma bastante simples, e dos dados coletados a partir do celular do tal do Rafael Oliveira, a Polícia Federal concluiu que esses eram atos voltados a planejamento, organização e execução de ações de monitoramento do Alexandre de Moraes. E o engraçado é que eles pegam essa data de 15/12 e dizem que possivelmente nesse dia seria realizada a prisão e até a execução do Alexandre em Brasília. Possivelmente. Tá no texto. Os caras não conseguem dizer, nem com certeza a partir dos dados e das mensagens que eles têm, se isso é verdade ou não. Não sou eu que estou falando. Eu vou ler o trecho da decisão que traz essa palavra. Deixa eu ler para vocês. Pelo que se obteve, as ações desse grupo tiveram seu ápice no dia 15 de dezembro de 2022, data em que, possivelmente, seria realizada a prisão ou execução do ministro Alexandre de Moraes na cidade de Brasília. Possivelmente. Por que possivelmente? Porque não dá para inferir porra nenhuma a respeito dessa possibilidade com base nesse diálogo. Ou seja, eles não conseguem nem dizer se é ou não verdade que o plano era, de fato, para prender e executar o Alexandre. Mas eles partiram para essa conclusão mesmo assim.
Não tem nenhum indício que esse seja o caso. Né? E mais, pô, é chato aqui, mas eu fico trazendo assim, eu não sou jurista, mas eu gosto da parte da filosofia do direito. Né? Existe o conceito da desistência voluntária, o arrependimento, que ocorre quando o agente, embora ele tenha iniciado uma execução, ele não leva o crime adiante e ele desiste da realização do crime. Então, óbvio que mesmo que o plano fosse prender ou executar o Alexandre, não poderia haver punição dos agentes, já que a dita missão não chegou a sequer se concretizar ou a produzir efeitos. E a gente vai avançar aqui e eu vou mostrar para vocês que não houve, isso é uma ilusão de que se iria prender o Alexandre no dia 15. Por um motivo muito simples, eu antecipo spoiler, eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Não havia nenhuma condição para a prisão do Alexandre. Todo o caminho crítico que poderia levar a uma prisão do Alexandre, e a gente vai falar sobre isso, porque não seria ilegal uma prisão do Alexandre, muito pelo contrário, todo o caminho crítico não havia sido percorrido, não havia nenhuma das condições necessárias. Mas a missão não se concretizou, não produziu efeitos e, portanto, não pode ser punida. E foi exatamente isso que ocorreu, e eu tenho que ficar retrazendo aqui para refrescar a memória das pessoas, mas foi exatamente isso que ocorreu no caso do Rodrigo Janot. Ou será que o Alexandre se esqueceu? Reportagem de 2019. Janot diz que foi armado ao STF com intenção de matar Gilmar Mendes. Ministro sugere ajuda psiquiátrica à ex-PGR. O Brasil é muito maneiro. 5 anos, um ex-procurador-geral da República admitiu que foi armado ao Supremo matar um ministro. Ele admitiu. Não foi assim, acharam no celular do vizinho dele, com codinome, um ato dizendo que talvez essa fosse uma possibilidade. Não, o cara escreveu, eu fui armado ao Supremo e eu queria matar o Gilmar. Ele foi preso? Não, tá lá bem de vida, recebe o salário dele, recebeu uma recomendação do Gilmar para que procurasse ajuda psiquiátrica, que eu acho até que faz sentido, mas acho que o Gilmar podia olhar para o lado e enxergar outras pessoas que também precisam de ajuda psiquiátrica. Mas o fato é que no caso do Janot não é crime, mas aí quando chega no caso dos presos de hoje, aí é crime. É quase como se houvesse uma perseguição direcionada a um certo grupo, que coincidentemente é o grupo que faz oposição às posturas ditatoriais do Alexandre. É mera coincidência. E a decisão continua. E aí eles chegam num ponto interessante. Parte desse suposto planejamento, abre aspas, antidemocrático, teria sido realizada na casa do general Braga Neto. Só que quando a gente vai olhar a base que a Polícia Federal usa para chegar à conclusão, a gente tem uns nothing burger, um sanduíche de nada, um pastel de nada. Porque, segundo a Polícia Federal, o coronel Mauro César Cid, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Ferreira Lima se reuniram na residência do general Walter Braga Neto. Após a reunião, no dia 14 de novembro de 2022, Rafael Martins de Oliveira, o Joe, pergunta para Mauro Cid se haveria alguma novidade. Possivelmente, de novo, possivelmente virou a decisão dos possivelmente. Possivelmente se referindo ao assunto tratado na reunião ocorrida no dia 12/11 de 2022. Diz, alguma novidade? Mauro Cid responde, eu que pergunto. Joe diz, vibração máxima, recurso zero. Na sequência, Mauro Cid pergunta, qual é a estimativa de gasto? Falei para deixar comigo. Joe diz que vai ligar para Mauro Cid. No entanto, Mauro Cid insiste para que Joe informe uma estimativa de gastos relacionados ao hotel, alimentação e material. Sugere a quantia de 100 mil. Diz, só uma estimativa com hotel, alimentação e material, 100 mil? O major Rafael Martins diz, ok, em torno disso, vou te mandar. Pelo que se infere, a troca de mensagens entre Mauro Cid e Major Rafael evidencia a existência de um planejamento qual necessitaria de hotel, alimentação e material com custo de 100 mil. Então, até aqui, a gente tem uma reunião
que teria ocorrido na casa do general Braga Neto, em que eles discutem uma operação e os custos dessa operação. Mas não tem absolutamente nada além disso. Absolutamente nada. Só que é o suficiente para a Polícia Federal chegar à conclusão. Conforme visto, os elementos de prova descritos já demonstravam que Rafael, desde o dia 11 de novembro, estava atuando juntamente com outros militares para financiar e direcionar as manifestações golpistas em curso naquele momento. Quê? Não tem uma palavra sobre manifestações, muito menos sobre golpe. Como é que esses caras concluem que só pode se tratar do financiamento e direcionamento de manifestação golpista? E cá entre nós, manifestação golpista, por que golpista? Quem disse que a manifestação era golpista? Que porra é essa de manifestação golpista? Manifestação do povo, pô. E desde quando financiar a manifestação é crime? Imagina, né, se financiar a manifestação fosse uma coisa que já tivesse ocorrido na história do Brasil. O que é isso aqui? Porra, Bruno. Tira esse troço aqui da tela. PT paga R$30 e dá ônibus para manifestante. Não é possível. A Polícia Federal está dizendo que financiar a manifestação é crime, cara. Tira isso da tela aí, Bruno. Vai parecer que eu estou acusando o PT de crime. Essa reportagem do Antagonista de 2016, o ano do impeachment da Dilma, em que o PT mobilizou mundos e fundos do nosso dinheiro para bancar a manifestação golpista contra a vontade do povo expressada pelo Congresso Nacional, que acabou cassando o mandato da Dilma. O Lewandowski limpou a barra dela nos direitos políticos. Os amigos no STF sempre ajudam. Mas se você for da Polícia Federal e estiver assistindo esse vídeo, vai lá, corre atrás desse pessoal do PT. Ou será que só vale para quem é amigo do Bolsonaro? Mas, voltando aqui, né, para a decisão do Alexandre, não tem nenhum elemento que permita afirmar com certeza de que se tratava de financiamento de manifestação ou de manifestante. E volto a dizer, caso se tratasse, não haveria crime algum. E depois disso tem um trecho sobre um grupo criado no Signal chamado Copa 2022. Eu achei criativo. Segundo a Polícia Federal, nesse grupo, do qual faria parte o Rafael Martins de Oliveira, as mensagens trocadas entre os integrantes do grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos, para possivelmente... Eu vou fazer o seguinte. Procurem o documento e digitem assim, possível, ou infere. Cara, é só isso. O documento é só isso. Então, divididos em locais específicos para possivelmente executar ações com o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes. Possivelmente. Cara, o Alexandre, eu sei que você acostumou a prender gente sem o devido processo legal, condenar réu sem observar as garantias processuais, etc. Mas só para lembrar, assim, no mundo normal do direito, não existe esse negócio de divididos em locais específicos para possivelmente executar ações. Ou eles estavam divididos para executar as ações e te prender, ou não estavam. Vou dar uma aula de mini direito penal aqui para autor de livro, né? Gente que faz tese para a USP. Aliás, não foi você, né? Foi no computador do ex-AGU do Bolsonaro, né? Mas a minha aulinha, assim, possivelmente significa que você não tem nada. Porque caso haja qualquer dúvida razoável no processo penal, por falta de provas, indícios ou qualquer outra razão, a interpretação é sempre em favor do acusado. É o tal, de novo, em latim, né? Indúbio pro réu. Assim, eu só não posso perder a capacidade de me indignar. Essa história de que um grupo de pessoas estariam reunidas possivelmente para executar uma ação e possivelmente prender o Alexandre, simplesmente não existe. Não existe possivelmente no direito penal. Ou um troço é ou não é. É bizarro. Vocês podem ver a decisão na íntegra.
Mas em momento algum, no diálogo entre os participantes lá do grupo Copa 2022, é citada qualquer coisa que faça sequer uma remota referência à prisão do Alexandre. Os caras, a conversa é os caras basicamente perguntando a posição um do outro e depois abortando a missão, seja ela qual for, que eu gostaria de saber qual era. Eu sei que não era para prender o Alexandre. E eu sei porque não havia as condições necessárias para que isso acontecesse. Acontece que no meio da conversa, um membro do grupo, aliás, agradeço que é enorme audiência, quase 20 mil pessoas assistindo. Aliás, não conectamos, Brunão, o Rumble. Deixa eu conectar o Rumble aqui pra gente. Muita gente nos assiste pelo Rumble. Acabei de conectar. Não, porque o Rumble tá dando problema na conexão, né? A gente tem que ver a conexão do Rumble. Bom, acontece que no meio da conversa, você tem um membro do grupo que mandou uma mensagem sobre o STF ter adiado, à época, a votação do orçamento secreto, que na época era orçamento secreto. Não era emenda do relator, emenda não sei o que. Na época era chamado de orçamento secreto, que o presidente era o Bolsonaro. E só isso já foi o suficiente. Foi isso que a Polícia Federal usou para entender que a ação teria relação com a notícia. Mesmo sem explicar como nem porquê. Eles jogaram essa versão e mandaram assim, confia, é isso aí mesmo. Não precisa de prova, não. E eu tô falando essas coisas porque realmente eu gastei um tempo, foi um saco a minha manhã de hoje, lendo as 72 páginas da decisão do Alexandre, lendo representação, conversando com advogados, como disse, até advogada de esquerda, para entender, me dá os argumentos, me ajuda. Eu quero ser absolutamente fiel aos fatos. Me digam o que está errado disso que eu estou falando. Eu não achei um puto de um advogado. E o negócio vai piorando, porque num determinado momento, o membro do grupo evidencia dificuldade para chegar até o ponto que eles tinham acordado. Você pensa, uma operação nível James Bond, prisão do homem mais poderoso do Brasil, concretização do golpe de Estado, esse nível absoluto de sigilo. Aí eis que o membro do codinome Gana diz assim, sanhaço para achar táxi, mas vou chegar, kkkk. Ao que o Rafael Oliveira teria perguntado, quer que eu te pegue? E se o Bruno pudesse, se não fosse dar strike de direitos autorais, esse era o momento onde eu tocaria a música tema de abertura dos Trapalhões. É cômico levar isso a sério como uma tentativa de prisão e execução. Um dos membros do grupo ia para o ponto de encontro de táxi e hoje vários táxis têm câmeras. Em vez do cara pegar o carro, numa missão que era para ser secreta, o cara ia oferecer carona para ambos irem juntos, chegarem juntos, como se não tivesse câmera de rua que pudesse captar a imagem deles. Eu me divirto, cara. Assim, pelo menos o meu trabalho, ele é chato, em vários momentos ele é chato, eu confesso, não gosto de tudo, mas, ele é divertido. Ele é divertido. Consta ainda que as mensagens trocadas entre os interlocutores demonstram que Gana se deslocou do final da Asa Sul em Brasília até o Shopping Pátio Brasil, enquanto Rafael estava em algum ponto de interesse. Segundo a autoridade policial, o local onde estava a pessoa com o codinome Gana estava para cumprir a ação planejada. Reforça que os investigados estavam executando um plano para, de novo, eu não estou inventando, eu estou lendo para vocês. Eu estou lendo ipsis literis a decisão. Cara, tem um delegado da Polícia Federal, eu não sei quem assina, eu tenho que olhar, acho que é o Shaw. Escrito assim, possivelmente, o cara escreve isso, um plano para possivelmente prender o ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022. Ou seja, se você sai da Asa Sul de Brasília para o Shopping Pátio Brasil, a única explicação é que você queira matar o Alexandre.
Eu digo isso porque para a Polícia Federal isso foi o suficiente para concluir que essas pessoas estavam executando um plano, de novo aquela palavra, né? Possivelmente para prender o Alexandre. E eles até tentam explicar isso na decisão. O Gana estaria em um ponto de táxi na entrequadra 506 e 507 Brasília, junto às quadras 306 e 307 da Asa Sul. Da casa do Xandão até o ponto de táxi, segundo o Google Maps, dá cerca de 2,1 quilômetros. Cerca de 30 minutos caminhando. A ordem para abortar a missão teria sido dada às 20h59 e o Gana confirma que chegou ao ponto de táxi 21h33. Disso, então, a Polícia Federal conclui que é plenamente plausível, que é outra palavra para possível, que a pessoa de codinome Gana estivesse próxima à residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. Como se o cara não pudesse estar em qualquer ponto da Asa Sul e ter ido pegar um táxi. Os caras não têm certeza de nada. Não tem como... Isso é frágil igual um graveto. Não tem como... Eu sei que parece, porra, amarrado assim, porra, com a Dani Lima lá, porra, falando... escopistas, parece pra caramba, mas você não tem como provar que o Gana estava na quadra em que mora o Alexandre em Brasília. Não tem a evidência, não tem a geolocalização. É o suficiente para uma operação como a do Alexandre de hoje, foi suficiente para prender um tenente-coronel do Exército. Esse é o nível de esculhambação e humilhação. A decisão cita também que durante a análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos na Operação Tempos Militares, há um indício de que o Hélio Ferreira Lima mantinha em seus arquivos uma planilha detalhada que condensa informações, essa é a parte muito importante, que condensa informações acerca de um planejamento estratégico para um golpe. Tem lá uma planilha. Eles não sabem dizer se foi ele que fez a planilha, se ele utilizou ela para alguma coisa, ou se ele só recebeu e baixou um arquivo, se ele só fez um exercício de cogitação, eles não têm certeza de nada. Mas, para vocês terem ideia do conteúdo dessa planilha, a Polícia Federal faz referência a algumas partes dela. Vejam só. O bloco denominado Estado Atual tem como primeiro ponto elencado a atuação do Supremo Tribunal Federal, em que descreve, abre aspas, existência de fatores geradores de instabilidade no STF. Outros. 2. Instabilidade. Prontos relevantes. Institucional. Risco de sanções internacionais em caso de ruptura. Ou seja, a planilha elenca a existência de fatores geradores de instabilidade no Supremo Tribunal Federal. Olha, e quem não concorda com isso? Quem não concorda com essa instabilidade gerada pelo Supremo Tribunal Federal? E o cara diz que em caso de ruptura após as eleições de 2022, lê-se enfrentamento ao Alexandre, haveria risco de sanções internacionais. Ora, isso foi veiculado por toda a velha mídia. Saiu no Financial Times. Uma menina dessa da Globo, eu não sei qual foi, mas fez um podcast inteiro sobre isso. Eu já falei detalhadamente da ameaça que os oficiais americanos fizeram aos militares, políticos e agentes públicos brasileiros caso houvesse enfrentamento ao Alexandre. Qual o crime nisso? Outros tópicos da planilha. Publicação de novos relatórios de irregularidades no processo eleitoral realizadas, inquéritos sobre eleições limpas, processo eleitoral totalmente transparente divulgado, mandados de prisão contra os... Mandados pressupõe saídos de algum juiz, de prisão contra os envolvidos em indícios de irregularidades no processo eleitoral, detalhe da tentativa de destruição da democracia brasileira, divulgados amplamente, entre outros. Vou repetir. Olha o plano golpista do cara. Publicar novos relatórios mostrando as irregularidades do processo eleitoral. O inquérito, que seja realizado um inquérito para que o Brasil tenha eleições limpas. Que o processo eleitoral seja totalmente transparente e divulgado.
que sejam expedidos mandados por um juiz contra os envolvidos em indícios de irregularidade no processo eleitoral e que se detalhe toda a trama da tentativa de destruição da democracia brasileira divulgados amplamente, dentre outros. Vejam que loucura. Esse é um momento em que você tem que realmente entender o que está acontecendo. Porque a operação contra-golpe faz parte do golpe. O nome dessa operação deveria ser Operação Golpe. Por quê? Eu explico claramente por quê. Porque você tem um lado que está pedindo, vou repetir, publicação de relatórios sobre transparência, punição das pessoas que estão fraudando o processo eleitoral, tudo. E você parte do pressuposto que a pessoa que escreveu isso acredita que houve irregularidade no processo eleitoral. E o que ele quer? Transparência, investigação e punição dos culpados. Esse é o golpista, segundo a Polícia Federal. Os não golpistas, os contra-golpistas, são aqueles que conduzem a eleição de forma absolutamente arbitrária, não tem absolutamente nenhuma transparência, não respondem a nenhum dos levantamentos que foram feitos até agora, prendem todos os opositores, calam os jornalistas que fazem as perguntas. Esses são os contra-golpistas. Esses são os contra-golpistas. Os contra-golpistas são aqueles que estão botando velhinha 17 anos na prisão. Os golpistas são aqueles que querem um processo transparente. Deus me livre! Um processo transparente. Deus me livre! Mandar para a prisão alguém que subverte a República. Deus me livre um troço desse. Operação Golpe. Quem está dizendo que o outro lado... Não é o Paulo Figueiredo, não. Não vem dizer que o Paulo está fazendo acusações falsas, não. Meu querido, quem está dizendo é simplesmente o responsável no Congresso dos Estados Unidos sobre os direitos humanos internacionais. É ele que está dizendo. Ou a ADF, a Alliance Defense of Freedom, a ONG internacional mais respeitada na defesa das liberdades individuais. Não é o Paulo Figueiredo, ou pior, já tem New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Eu ia falar hoje aqui sobre o Wall Street Journal, vou ter que deixar para outro dia. Reportagem do Brasil indo para o Beleléu da Mary O'Grady. No Wall Street Journal, não vou conseguir falar. Então não é a opinião do... Os defensores da democracia são justamente... É aquela história que o pessoal atribui ao Lênin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Deixa eu deixar um negócio claro aqui. Não existe absolutamente nada de ilegal em prender o Alexandre. Você pode estar tomando um susto. Que isso, Paulo? O que você está dizendo? A lei fala que, inclusive, qualquer um pode prender alguém em flagrante delito. Como é o caso do Alexandre. Eu volto a dizer, não é minha opinião isolada, a opinião dos vários congressistas americanos, do presidente do Subcomitê de Relações Exteriores da Câmara e da maioria da população brasileira, pô. Alguém vai ter uma coragem de fazer a pergunta: você acha que Alexandre de Moraes deve ser preso? Algum instituto de pesquisa tenha coragem de fazer essa pergunta? Sabe por que não tem? Porque o instituto que fizer essa pergunta é preso. O dono do instituto, o pesquisador do instituto, tudo em defesa, tudo como forma de contragolpe. Você pode discutir se o Alexandre está em flagrante delito ou não. Eu acho uma discussão boa, top ter. A opinião não é minha. É também minha, mas não é só a minha. Mas não tem nada de criminoso na discussão. Você não pode ser preso por discutir isso.
Criminoso é achar que houve fraude e que os responsáveis não devem ser punidos. Isso é criminoso, pô. Então, se você é um agente público, um general, seja quem quer que seja, tá lá os caras dizendo assim, operação para restaurar a lei e a ordem. Eu falo assim, porra, já imaginou se tivesse na Constituição um ente responsável pela garantia da lei e da ordem? Já imaginaram como é que seria a vida? Porra. E aí a gente tem que olhar também, eu volto a dizer, o fato de ter um policial federal escrevendo esta merda é sintomático. O fato de ter um ministro do STF publicando uma porcaria dessa, e eu vou chegar aqui à razão que isso foi publicado agora, é sintomático. Porque você tem uma série de falácias lógicas dentro da decisão. Por exemplo, você lê nas decisões assim, abre aspas e coloca assim, conteúdo antidemocrático. O que porra é conteúdo antidemocrático? Ninguém sabe. Polícia Federal não diz. Antidemocrático é o quê? É o que contraria quem está no poder? É o que contraria o Alexandre? É o que contraria o Partido Comunista Chinês? O que é conteúdo antidemocrático? Onde é que está na lei conteúdo antidemocrático? Você tem pelo menos 3 ocasiões na decisão que a PF cita expressões assim, com fundamento na falsa narrativa disseminada pela organização criminosa de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação. Ou as ações se devem à falsa narrativa de fraude eleitoral e, abre aspas, o fundamento das ações seria a falsa narrativa de fraude. A Polícia Federal diz que a narrativa é fraudulenta. Ela diz, la garantia sou eu. Isso era um comercial acho que era da Sempre Toshiba, para vocês que são mais velhos, que ela tinha garantia de sei lá quantos anos. Aí o comercial pegava um cara vendendo assim, um paraguaio vendendo um videocassete, na época do videocassete. Antigo, né? Naquela época, né? O paraguaio vendendo lá. Naquela época eu podia fazer piada com o paraguaio. Aí o cara perguntava assim, mas e aí, esse videocassete tem garantia? Aí o cara falava, a garantia sou eu. Porque os caras partem do pressuposto que toda alegação de fraude que seja relacionada às eleições de 2022, toda alegação é falsa. E eles citam aí a live que o Fernando Serimedo fez na Argentina, que denunciou a ocorrência de fraude nas eleições, e eles dizem que isso é uma forma de propagar o modus operandi da milícia digital no sentido de que as eleições presidenciais de 2022 foram fraudadas. O que faltou dizer é que as informações que o Fernando Serimido trouxe nunca foram respondidas pelo TSE. Eu digo a vocês que eu não acreditava, vi aquela live, bati as informações com o site do TSE, todas as informações eram verdadeiras, eu virei, na época, no Pingo nos Is no ar e falei, ministro do TSE, por favor, expliquem o que está acontecendo. Por que o cara está falando merda? E é muito simples. É muito simples. Se alguém dá informações falsas a respeito de, sei lá, qualquer coisa que eu faço, digamos que o cara diga, o Paulo Figueiredo Show não tem ninguém assistindo. Eu faço muito simples. Eu tiro o print aqui do StreamYard, mostra que tem 23 mil pessoas assistindo agora e está resolvido o problema. Comprovei que era falsa a afirmação. A tese era falsa, as informações eram falsas. Eu sempre falei assim, não, TSE vai explicar, vem uma explicação plausível. Nunca veio. O que aconteceu? Todos os que expuseram aquelas informações, que eles dizem ser falsas, foram presos e calados. Tudo para salvar a democracia. E aí, qual é a resposta? A resposta é que eles ficam repetindo que as informações são falsas. Ora, mas a palavra deles pouco importa. Eles são os suspeitos. Número é número, pô. Pega os números
Agora, não dá para dizer que as Forças Armadas não fizeram, técnicos que não têm nada a ver com isso, não fizeram um relatório apontando as vulnerabilidades do sistema eleitoral. Tá lá o relatório, eu tenho cópia do relatório, o Congresso dos Estados Unidos tem cópia, faz parte dos anais do Congresso americano. O relatório das Forças Armadas. O papel do TSE não é simplesmente virar e falar assim, não, algo que foi dito quando também é mentiroso. Vocês têm que convencer o público. É obrigação, vocês são pagos para isso, porra! Vocês só existem para isso e ganham bem pra caramba, pra qualidade bosta do trabalho que vocês fazem. O dia que o brasileiro tiver ideia da bosta que é o seu sistema eleitoral, no dia que tiver a mínima dimensão que a imprensa começar a fazer seu trabalho, a bunda desses caras vai ser chutada, não por falsidade, não por incompetência. A responsabilização criminal, que era o plano desse cara aí, essa é um outro aspecto. Vocês já viram alguma coisa pública no Brasil que funciona bem? Coisa pública funcionar bem já é difícil, tá? Até aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil, alguém me responda. Não, no Brasil, tal coisa pública funciona bem. E antes que alguém me diga Receita Federal, que a Receita Federal enche muito o saco, eu te digo, talvez o órgão mais corrupto do Brasil, depois do Poder Judiciário. Muito mais do que os políticos de Brasília. O Jeff Bezos disse, Alexandre, recomendo a leitura. O Jeff Bezos disse, quando fez o editorial, agora, 2 semanas atrás, do Washington Post, o jornal dele, Jeff Bezos, dono da Amazon, Washington Post, jornal de extrema esquerda, ele disse no seu editorial que as urnas eletrônicas não precisam só ser confiáveis, elas precisam parecer confiáveis, igual a mulher de César. Se quiser chamar alguém de antidemocrático aí, etc., chama o Jeff Bezos. Então, o que a gente conclui até o momento? 1. A decisão do Alexandre é baseada em um monte de achismo da Polícia Federal, com uso recorrente das palavras possivelmente e indícios. 2. Que não tem nada nessa decisão. Bom, 2. Que o juiz que profere a decisão não deveria proferi-la porque é suspeito. Segundo aspecto que a gente conclui. 3. Eu não vi nada na decisão que implique o presidente Bolsonaro. Ou mesmo até o próprio Braga Neto, como eu mostrei aqui. E eu acho que até a Vera Magalhães publicou hoje, não sei se foi a Vera Magalhães, não sei quem foi, acho que foi a Vera Magalhães, publicou um negócio de por que não prenderam o Braga Neto. Que é uma boa pergunta, por que não prenderam o Braga Neto? Porque não tem porra nenhuma. E o Braga Neto é mais fácil prender os coitados dos tenentes-coronéis. E um general, porque eles vão aumentando a temperatura. Aí daqui a pouco prende o Braga Neto. Em última instância vão prender o Heleno. E eu tenho que falar de algo assim, a gente tem que ser sincero. Né? Podiam estar monitorando o Alexandre de Moraes? Podiam. Pode ser que tenha sido feito planejamento. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O Gerson sempre fala isso, Coronel Gerson. E é muito verdade. Milico faz plano para tudo. Para tudo. Todos os cenários, todas as possibilidades. E eu também tenho que dizer, mas Paulo, você acha ok fazer plano para assassinato? Eu falei, não, eu não, claro que não. Mas eu sei que forças especiais só existem para isso. O que vocês acham que força especial... Eu fico pensando aqui, o que vocês acham que força especial foi feita para fazer? Vocês acham que força especial foi feita para fazer o quê? Alguém já sabe o que é o conceito de forças especiais? O que é um Black Ops? Alguém sabe o que é isso? Não são forças regulares. São forças especiais. E eu não sei se foi planejado por eles ou não foi planejado por eles. O que eu sei é o seguinte, não sei de quem veio. Tem algo interessante, né? Num dado momento do diálogo, alguém vira e fala assim, 4 linhas é o caralho. E aí eu fico confuso, o Bolsonaro é o autor do golpe ou
o Bolsonaro estava atrapalhando o tal do golpe. Eu não entendo. A imprensa tem que me ajudar a entender qual é a narrativa. Os diálogos são, não, veio uma minuta, o Bolsonaro limpou a minuta. Aí tá lá na minuta. Tá lá nos planos do cara. Convocação do Congresso Nacional. Apoio do Congresso Nacional. Fala assim, mas golpe com apoio do Congresso? Golpe com apoio do Congresso? E a gente tem que ser sincero, eu vou. A vida como ela é. Todo mundo viu que o processo eleitoral foi conduzido de uma forma de merda pelo Alexandre. Todo mundo viu. Todo mundo viu. É até um contraste com a condução da Carmen Lúcia nesse ano. Eu não estou dizendo que a condução da Carmen Lúcia foi boa, mas não foi uma merda como a do Alexandre. Estava todo mundo revoltado. Vocês que estão assistindo o programa, vocês estavam putos. Vocês estão putos. Vocês estão mais revoltados do que nunca. E as pessoas foram se irritando, se revoltando. Isso é consequência da condução truculenta, sem transparência e parcial do processo eleitoral brasileiro pelo Alexandre e pelas demais figuras. Pelo amor de Deus, nós vimos um ministro do TSE que conduz a eleição abraçar um dos candidatos e falar missão dada e missão cumprida. Nós vimos um ministro do STF, ex-presidente do TSE, virar para o povo e falar assim: perdeu, mané. E todo mundo discutiu o que poderia ser feito quanto a isso. Todo mundo, vocês, quantos de vocês aí me mandavam mensagem? Pô, Paulo, alguém tem que fazer alguma... Ninguém sabia o quê. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não houve... Isso significa o quê? Que você era parte do Bolsonaro? Não teve planejamento unificado, não teve coordenação, organização central, nada disso. No final das contas, chegou à conclusão de que não dava para ser feito nada, pelo menos por enquanto, uma posição da qual eu discordo, né? Deixando claro que eu sempre fui contra e sempre me manifestei contra qualquer golpe de Estado, mas eu não acho que golpe de Estado era a única opção. Afinal, entre um golpe de Estado e entre tomar medidas contra um agente criminoso usurpando a República, existe um leque enorme de opções dentro da legalidade. Eu não acho que era ou dar um golpe ou não faz nada. Sempre falei isso. E falava, se der um golpe, eu tô fora. No rol das sugestões absurdas está isso aqui, um pouco antes da gente entrar no ar. Eu recebi um documento da Polícia Federal em que é exposto um plano do general Mário Fernandes, que é o tal do punhal verde e amarelo. Aí você vê uma série de tópicos, locais, frequência, estadia, itinerários, os armamentos necessários e tal. E é uma informação comprometedora em relação a esse documento que teria sido escrito pelo general Mário Fernandes. E lá são citados cenários em que claramente o objetivo é o assassinato de uma autoridade, não especificada pelo texto, pelo menos de maneira direta. Até o Lula seria vitimado. E o fato é que muita gente cogitou e sugeriu essas ações. E muitas outras. Várias ações. E é por isso que você tem várias versões de minuta, tem mensagem pressionando o Bolsonaro para fazer isso, para fazer aquilo. Até mesmo gente do agro, né? Segundo dizem ali o Cid e o Câmara. O Bolsonaro, por sua vez, ele entendeu que não havia nada que pudesse ser feito. E você tem duas opções. Você pode dar razão ao Bolsonaro, falar realmente não tinha nada que pudesse ser feito. Eu acho essa uma posição legítima, da qual eu discordo. E você ainda tem o direito de falar assim, porra, Paulo, falar daí da cadeira de Miami é fácil.
Fair enough. Esse é um, eu aceito esse comentário. Você tem duas opções. Ou você diz que o presidente Bolsonaro fez bem, ou você pode dizer que ele fez mal em não fazer nada. Mas você não pode dizer que ele fez alguma coisa. Dentro desse sentimento global, que é um sentimento global que era discutido, vocês sejam honestos comigo. Em 2022, em novembro de 2022, eu sentava em qualquer mesa de bar, eu falava em qualquer lugar, família, não sei o que, era todo mundo. O que dá para ser feito? Porque o Alexandre tá dando um golpe e ninguém tem condições de reagir em todos os bares, em todos os lugares do Brasil. E o que o Alexandre está tentando fazer é transformar em crime a mera discussão sobre como combater um agente público que está abusando do seu poder. Isso é coisa de Partido Comunista Chinês, isso é coisa de União Soviética. Quantas vezes eu preciso. Sejam honestos, pô, eu não fico aqui dourando pílula, não. Quantas vezes, em quantos grupos de famílias, e quantos de vocês não acham, até hoje, que alguém precisava matar o Alexandre de Moraes? E eu sempre fui o cara que repudiei pública e privadamente essa ideia. Porque várias vezes eu já expus aqui para vocês, eu oro pelo Alexandre de Moraes. Eu considero essa atitude de homicídio uma atitude, acima de tudo, anticristã. Eu não acho que a gente deva assassinar alguém pela transgressão da lei. Isso viola os meus princípios cristãos. Não assassinarás. O que a gente precisa fazer é a lei valer para o Alexandre. Matar o cara acima de tudo é moralmente errado, mas além disso não resolve nada. A minha satisfação vai ser ver o Alexandre sofrendo as consequências legais aqui nesse mundo. A gente faz o certo e confia em Deus. Eu confiei em Deus aqui nos Estados Unidos e agora está o Donald Trump voltando em condições muito melhores do que ele voltaria em 2020. Eu tenho certeza que o próximo governo Bolsonaro vai ser muito melhor do que esse governo que teria acontecido em 2023. E eu quero, e creio, eu quero o Alexandre lúcido, saudável, bem, para enfrentar todas as consequências das ações dele aqui nesse mundo. Mas eu expliquei para vocês que é regra do direito penal que a cogitação e os atos preparatórios não são puníveis. Então a atuação da justiça se dá via de regra a partir da execução. Porque é a partir da execução que o bem jurídico, que é penalmente tutelado, passa a ser concretamente ameaçado. E eu quero ressaltar algo aqui, eu volto à Lei de Segurança Nacional foi revogada pelo Bolsonaro. Criaram alguns artigos depois no Código Penal, oriundos dela, como que eu citei aqui, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, que seguem a regra da punição a partir da execução. Se for puxar para a lei de antiterrorismo, você até tem previsão de punição de atos preparatórios. Mas esses caras não são terroristas porque a lei não é aplicável para manifestação política, que é a discussão que está ocorrendo. O que houve recentemente? Porque o que está acontecendo? O Alexandre e companhia, eles estão amarrando tudo isso num balaio de gato, com um barbante, misturando tudo que for possível para chegar até o Bolsonaro. Mais do que isso, misturando tudo que for possível para justificar os abusos de autoridades cometidos nos inquéritos até agora. Eles estão desesperados. Está claro que tinha gente puto com o Bolsonaro jogado dentro das quatro linhas. Mas eu quero ver nessa história, né, o que é o mais interessante. Eu não sei se a gente está com um gráfico aqui, Bruno, que eu pedi para o João Gabriel, mandei até no grupo da pauta, que é o gráfico do que a Polícia Federal chama desse inquérito. É uma coisa impressionante. Porque no mesmo balaio, a tal da tentativa de assassinato e críticas a vacinas de Covid. É um negócio de maluco. Eles falam assim,
IPL, babá. Aí tem ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Peraí. Substitua a palavra ataques, tá aqui agora na tela, por críticas. Então tá tudo junto. É tudo parte da mesma coisa para a Polícia Federal. Então, de alguma forma, essas coisas estão conectadas. Críticas a opositores, críticas às instituições e ao processo eleitoral. Aí eles botam aqui, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, críticas às vacinas contra a Covid e medidas sanitárias na pandemia e uso da estrutura para obtenção de vantagens. Aí eles falam, uso de suprimentos de fundos, que é o cartão corporativo, inserção dos dados falsos de vacinação e desvio de bens de alto valor patrimonial, que é a venda das joias. Cara, pelo amor de Deus, algum jornalista tem que dizer que isso é uma sandice. Alguém tem que falar que não há conexão entre a dona Zuleide, que não acredita que a vacina do João Dória era uma boa ideia, e o coronel do sei lá das quantas, ou o general não sei o quê, que quer matar que acha que é possível matar o Alexandre de Moraes. Porra, não dá, velho. Não dá. Não dá. Pô, você que tá lá dizendo fora Alexandre de Moraes, porque você tá puto com a condução, com o trabalho de um funcionário público, ou você que tá criticando o STF, porque o STF diz que não existe mais porra grávida, existe, sei lá, pessoa genitora do caralho, você tá na trama do golpe com o Bolsonaro falsificando cartão de vacina e vendendo um relógio. Porra, não dá, cara. Não dá. Isso aqui não tem como amarrar, velho. Não tem como. É impossível. Isso aqui, esse print aqui, ele é muito pior do que aquele print clássico da Lava Jato, que tinha, assim, Lula e um monte de setinha, que era uma vergonha, aquilo foi uma vergonha. Tinha Lula e um monte de setinha. Isso aqui é 50 vezes pior. Guardem esse print. Esse print tem que ficar para posteridade. Eu vou, inclusive, fazer um tweet agora, comparando isso com o slide da Lava Jato, que esse é muito pior. E assim, a Polícia Federal já era, já foi para o espaço. Já era. Reset. Polícia Federal, esperem, próximo mandato é reset. Tem que refazer do zero. Vocês têm medo de eu virar ministro da Defesa? Esperem se eu virar ministro da Justiça. É do zero, é reset. Recontrata todo mundo de novo. Não vai ter problema nenhum, não vai surtir efeito nenhum. Mas a gente vai ficar uns 6 meses sem prender velhinha, porque o narcotráfico não vai sentir nada, os pedófilos não vão sentir nada. Se fechar a Polícia Federal amanhã, não vai fazer diferença nenhuma para a criminalidade no Brasil. Vai fazer diferença para perseguição política. Então reseta, fecha essa merda. Não é ataque às instituições, é ataque a vocês funcionários públicos das instituições, que bota essa merda desse slide de novo na tela, Bruno, que escrevem uma merda dessa e colocam isso numa tela. É crítica a vocês. E o conservador é o antirrevolucionário, é o cara que acha que não tem que haver reset, tem que haver aprimoramentos graduais. Mas para essa merda aqui não dá para fazer nada. Não tem nada que se salve mais nessa bosta dessa corporação. Embora tenham boas pessoas, tomara que sejam recontratadas. Eu quero ver o que o Paulo Gonet vai fazer. Eu quero ver o que o Paulo Gonet. Paulo Gonet, que todo mundo falou, não, uma pessoa, o Dallagnol sentou para falar comigo, não, Paulo Gonet é uma pessoa séria, eu tenho esperanças de que ele zele pela reputação dele, e eu sento com não sei quem, que foi colega do Paulo Gonet, não, muito católico, Paulo Gonet é uma pessoa muito religiosa, muito católico, um homem de direito, ele não vai aceitar tudo que o Alexandre de Moraes... Meu irmão, se aceitar isso aqui, se aceitar o Alexandre julgando, como já aceitou, julgando o processo onde ele é suposta vítima, se aceitar punição de crime em fase de cogitação e preparação, irmão, se joga dentro de um vaso sanitário e dá descarga.
vai sobrar nada da tua reputação, nada, zero. Se você é mais um como o Moro, que queria zelar pela sua biografia, olha onde é que está a biografia do Sérgio Moro. Se é católico, faz o certo debaixo da vontade de Deus. E eu acho que não. Eu acho que já está de sabre de luz vermelho, já foi para o lado negro da força. Mas eu quero ver o quanto que o sujeito vai se humilhar. Porque o Paulo Gonet, ninguém dá para dizer que não sabe direito, que não saiba as coisas que eu estou dizendo aqui. O quanto que o sujeito vai se humilhar para poder fazer valer isso aqui. Essa merda aqui é uma merda mesmo, o termo é esse, não fiquem putinhos que eu tô falando palavrão não, porque a descrição disso aqui, isso aqui não é muito ruim, é uma coisa inadequada, poxa, um cocô, não, isso é uma merda. Do ponto de vista jurídico, isso aqui é uma merda. E essa merda aqui, se for transformada em processo penal, vai ser histórico. Vai ser histórico. E o caminho para a salvação do Brasil passa por isso. E eu tinha tanta coisa para falar, projeto de lei que o Congresso americano aprovou da Maria Salazar contra eu ia falar Moraes, mas Maduro, né? É a mesma coisa, muda um pouco da coordenada geográfica, mas é mais ou menos a mesma coisa. Vocês sabem por que isso está acontecendo agora, né? Isso está acontecendo agora por puro cagaço do Trump. Trump se elegeu e aí os caras olham e falam, puta, a gente tem violação de direitos humanos aqui de cima a baixo, cara. Tem violação de direitos humanos no 8 de janeiro, tem violação de direito de processo penal, assim, os caras têm um relatório inteiro. O que a gente faz? Não, mas foi tudo para impedir uma tentativa de assassinato. Então faz esse balaio de gato. Bota de novo aqui pra gente. Faz isso aqui. Junta tudo. Mistura, amarra com um barbante e diz lá, ataques a vacinas e ataques a opositores e joia do Bolsonaro e tentativa de golpe de Estado, toma aqui. É isso aqui, pô. É por isso que a gente teve que agir. Por isso que os caras estavam se reunindo semana passada. Todo mundo quer saber que tal foi aquela reunião. Eu aposto que foi isso aí. Foi falar assim, o Trump tá chegando e a prova de que eles estão com o na mão é a Janja. Elon Musk, fuck you. É a prova de que eles só falam nisso. O Alexandre de Moraes, nosso grande parceiro, o bestão que se explodiu. Eu devia até falar um pouco disso, não vou ter tempo. Alexandre de Moraes, Elon Musk, olha só, o Trump e o Elon Musk têm um triplex, não é deles, é de um amigo deles, mas na cabeça do Lula, na cabeça do Alexandre. E é por isso que do dia para a noite tiveram que amarrar essa porcaria no barbante, possivelmente para jogar, para justificar todas essas ilegalidades, todos esses abusos de autoridade, todas essas violações de direitos humanos. A hora deles vai chegar. A hora deles vai chegar.